Deputada, eu sei que a senhora está com um tempo muito corrido, mas a nossa manchete principal neste momento tem a ver com a senhora, né, com o seu trabalho que vai vir a acontecer na FUNAI. O garimpo ilegal põe 13 mil indígenas Munduruku e Kayopó em risco. Organizações que atuam na região creem que o número pode ser ainda superior. Uma reportagem aqui especial falando justamente sobre a ameaça que o garimpo traz a mais de 13 mil indígenas que vivem em 5 territórios do Pará e do Amazonas. São os povos Kayopó, perdão, Caiapó, Munduruku. Munduruku e Yanomami, que é o que a gente está falando. E aqui Uhum. são as localizações que a gente falou, nessas 5 regiões. Queria saber se a senhora tem conhecimento disso e de que maneira é possível proteger esses povos. Então, se é conhecimento público, nós vimos agora, esses anos atrás, o garimpo aumentou consideravelmente nessas áreas, estado de Roraima, estado do Pará, né, onde se encontram os povos Munduruku, Caiapó, no Mato Grosso também é parte, né? Há muito tempo as lideranças indígenas vinham denunciando, inclusive eu acompanhei inúmeras audiências públicas ali na Câmara, né? Com Raoni, Cacique Raoni, com a liderança da Vico Penaua, com a Alessandra Munduruku, que falaram de uma forma bem clara as áreas que estão sendo destruídas pelo garimpo, tanto na terra indígena Yanomami, como a outras terras indígenas onde vive. A gente viu aquele conflito da área dos Mundurucus, as ameaças que a liderança tem sofrido. Então, da mesma forma que eu tive conhecimento, quanto parlamentar, como presidente da Frente Indígena, provavelmente FUNAI também, porque a gente chegou a convocar o presidente da FUNAI para que pudesse dar resposta. Então, assim, é público e notório, e que a FUNAI hoje precisa incluir isso, aliás, já está incluso, porque quando a gente participou do grupo de trabalho da Comissão de Transição do Governo, já foram apontadas essas situações que era necessário colocar como prioridade, né? Agora, Uhum. a situação Yanomami está em andamento para atender essa crise de emergência à saúde, mas também está no plano de trabalho que vai envolver não somente FUNAI, mas vários ministérios, para que esse plano ele tenha uma efetividade para conter os avanços. Já existe demandas judiciais para que a FUNAI cumpra, não só a FUNAI, mas o governo federal, para que dê possibilidade de retornar a posse indígena para retirar esses garimpos, para conter o avanço da degradação ambiental. A gente tem esse conhecimento que o garimpo ele causa os danos danos culturais, danos sociais, danos à saúde, danos ao meio ambiente e questões que poderiam ser feitas naquele momento, até mesmo pelo legislativo, como combater a prática do garimpo ilegal, a questão dos projetos para não permitir a utilização do mercúrio em áreas, né, dos rios. Inclusive, como líder da rede, nós ingressamos em algumas ações judiciais para decretar inconstitucionalidade em leis estaduais que foram criadas pelo próprio governo do estado de Roraima. Para você ter uma ideia, o estímulo que tinham no garimpo a ser elevada como leis estaduais para autorizar o uso de mercúrio nos rios, né? Então, o que é? Fomentar o garimpo. Então, nós entramos com ações, conseguimos, através do Supremo Tribunal Federal, declarar inconstitucional. Foram feitos projetos de leis pela frente, alguns parlamentares, para não utilização do mercúrio, para fazer o racho do ouro, né? Porque é imprescindível, né, verificar que não é uma situação apenas do garimpeiro que está ali no local, mas toda uma conjuntura, a Uhum. venda, a compra, o transporte, que são localizados muitas vezes em contrabando, em aeroportos. A comercialização do ouro é importante ser identificada, é importante colocar investimento também na fiscalização mais permanente das terras indígenas que foram totalmente Uhum. desmotivadas e retiradas. Ali tem como conter o avanço e tem como combater. Alguns planos falam em 6 meses poderia estar fazendo a retirada de garimpeiros, né? Mas não é somente retirar. Nós temos que dar a proteção aos territórios indígenas, temos que investir na FUNAI para ter estrutura, que o FUNAI está sucateado. Mas, por lei, a FUNAI é o órgão executor, que tem que estar lá na ponta, tem que fiscalizar, tem que ter servidores disponíveis, tem que Uhum. dar condições de trabalho, tem que dar força nacional, não é somente ir lá fazer operação e sair, deixar os indígenas. Isso vai demandar
um planejamento que tenha curto, médio, longo prazo e dar essa assistência social que os povos indígenas estão necessitando neste momento, Uhum. que está acontecendo na área da saúde, mas também tem que investir na questão da educação, na questão cultural, na questão da segurança, na questão da proteção dos adolescentes, crianças e adolescentes. Então, demanda uma atuação interministerial e envolvimento não somente do governo, mas da sociedade civil também, porque nós temos questões ali de alta discriminação racial por conta do ódio que tem sido fomentado durante esses anos contra os povos indígenas, nessa disputa sobre direito, nessa disputa sobre a questão da terra e essa cobiça toda do ouro, né? Que está levando agora à morte Sim, de crianças. Então, tem uma muito tragédia. trabalho aí pela frente, né? E aí não é Olha, por falta de recomendações que a gente não vai deixar de trabalhar, porque já houveram muitas recomendações, uhum. somente que não foram atendidas e nem providências foram tomadas.